Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E eu já vou começando perguntando se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, não se esqueça de inscrever e apertar o sininho que fica ao lado do botão de inscrição para que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avise. Independente de ser inscrito ou inscrita, você não pode deixar de compartilhar, porque isso me ajuda o canal a crescer. Nós já estamos com mais de 1.300 inscritos, e isso é muita coisa para um canal pequenininho ainda, igual o meu, mas se você compartilhar e não parar de compartilhar os vários vídeos que tem aqui no canal, dê só uma olhada se você não é um frequentador assíduo e tome conhecimento desses vídeos. Falo sobre vários tipos de livros, de ficção científica ao drama, já passei pela comédia, enfim, tem vários vídeos aí para você poder compartilhar a hora que quiser. E não se esqueça de se inscrever, que isso é muito importante, e comentar. E esse livro que eu trago para vocês é o livro que eu li no mês de maio, daquele meu desafio de ler 12 livros até o final desse ano de 2024. Eu garanto a vocês que nós já estamos em julho, eu estou trazendo o livro de maio, mas tenho certeza que eu vou acertar, e em dezembro eu trarei o livro de dezembro, ou seja, todos os 12 livros lidos. E trata do livro Lady Susan e Outras Histórias. Antes de comentar sobre esse livro, eu tenho que contar a história como eu adquiri ele. Eu estava em um sebo, na cidade aqui que eu moro, no interior do estado do Rio de Janeiro, e aí eu vi esse livro no sebo. Abri o livro e na época estava R$15, eu achei um preço ótimo, e quando eu vi que era um livro da Jane Austen, que eu abri o livro e folheei, e que eram histórias da época que ela era adolescente, eu falei assim, poxa, achei uma raridade por R$15. Nossa, fiquei muito feliz e muito contente. E sabe, quando quem é leitor sabe disso, quando você fica feliz, você escolhe o livro, no sebo, e fica meio assim, escondendo para não aparecer ninguém, e pegar o livro também, vá que seja um leitor também que sabe que existem livros raros, etc., já tenha esse hábito, né? E aí eu fiz isso e fui logo pagar o livro, e cheguei em casa, comecei a folhear, mas acabei não lendo. Passou 1 ano, 2 anos, e eu abri mais uma vez o livro, li mais algumas páginas e não li. E dessa vez eu decidi ler. Mas ainda está muito conservado e é de capa dura, e desde que eu comprei eu fiquei pensando, poxa, mas que sorte, justamente um livro de capa dura dessa forma. Mas desconfiado, resolvi entrar na Amazon e ver o livro. E qual não foi a minha surpresa para saber que a Amazon tem vários desse livro e outras livrarias online também novos, e que ele não é raridade coisíssima nenhuma. Eu, enfim, me enganei e fiquei, não frustrado, mas surpreso, né? Ou seja, o meu olho clínico para raridades não é nada clínico. Eu vou destacar para vocês justamente a história da Lady Susan. Por quê? A Lady Susan, juntamente com os Watson, são as duas histórias que são as maiores aqui do livro. A Lady Susan tem 90 páginas, é uma novela, e os Watson tem cerca de 70 e algumas tantas páginas, e também é uma novela. A peculiaridade é que essas duas histórias têm uma conclusão. Não foi escrita por Jane Austen, mas ela contou para a sua irmã, e a sua irmã, quando esse livro foi publicado pelo seu sobrinho, já tinha dito como era o final dessas duas histórias. Os biógrafos de Jane Austen creem que essas histórias que estão reunidas aqui, elas foram escritas realmente na idade bem juvenil da autora. E por que isso? Porque a última história foi escrita quando ela tinha 16 anos, então acredita-se que ela começou a escrever muito mais cedo, porque foram encontradas várias inacabadas. Creio eu que era um exercício para que a autora começasse realmente a escrever histórias que foram sucesso. Bom, a maioria
das histórias que constam desse livro aqui são romances epistolares, ou seja, são cartas que os personagens trocam entre si e vão montando toda a história. A própria Lady Susan é assim. Ela começa escrevendo para o senhor Vernon, que é o seu cunhado, avisando que ela quer muito visitar aonde ele mora, porque ela está devendo essa visita, etc, etc, e insiste, e o cunhado resolve aceitar, e ela vai então para a casa dos Vernon. Só que a esposa do senhor Vernon a detesta, a Lady Susan, porque ela prejudicou o seu casamento com o senhor Vernon e por pouco ela não casa. E criou-se essa rusga entre as duas. Mas, na verdade, devido ao comentário que circula pela sociedade de então, a Lady Susan é uma alpinista social, ela é uma pessoa interesseira que seduz os homens por causa de dinheiro, que tem uma filha porque ela é viúva, mas que ela detesta a filha e internou a filha em um orfanato, um educandário, na verdade, e internou a filha em um educandário para se ver livre, mas mesmo assim ela vai para a casa do Vernon. E lá ela conhece justamente o irmão da senhora Vernon, que é o senhor de Courcy. E o pior que poderia acontecer, que era o que a senhora Vernon estava temendo, é que o irmão se apaixonasse pela Lady Susan. Isso realmente acontece. Ela é uma mulher manipuladora, sedutora e, de propósito, resolve seduzir o irmão da senhora Vernon, porque ela sabe que a senhora Vernon não gosta dela. E aí a senhora Vernon escreve cartas à mãe se queixando e contando toda essa história. E a partir daí a gente vai entendendo e vendo toda a trama do livro. E com essa história a gente percebe a evolução que a autora teve. Das seus primeiros romances inacabados, que eram assim verdadeiros absurdos, tem um inclusive em que o jovem vai pedir a mão da mulher que ele quer namorar, e aí ele diz que se a mãe e o pai aceitarem, ele vai dar sais, né, de presente durante a vida toda, mas se não, ele vai comprar um punhal para resolver a situação. Então, as histórias, essa não é a história, é da Lady Susan, é uma outra anterior, anos antes. E, ou seja, um verdadeiro absurdo. Então, a primeira parte do livro vai mostrar as primeiras histórias bem juvenis, acredito que ela começou a escrever aos 12 anos ou 11, e assim eram inverossímeis, os personagens eram bem caricatos. Lady Susan seria a grande virada que começou a preparar Jane Austen para os romances que ela veio escrever, como Orgulho e Preconceito, Emma, entre outros. É lógico, gente, que eu recomendo o livro porque Jane Austen é uma autora reconhecidíssima. Mas quem me acompanha aqui no canal, quem já viu o vídeo sobre o livro da Abadia de Notting Hill, eu acho que é esse título, não estou lembrado, sabe que eu não gosto da forma como Jane Austen escreve. Eu entendo que ela retrata uma sociedade da época, do século XIX, eu entendo também que a sua ironia, eu entendo que ela já defendia, né, e reconhecia que as mulheres tinham mais valor do que os homens atribuíam. No entanto, o tema que ela usa, inclusive nessas histórias, em todas as outras que eu li, são sempre mulheres em busca de casamentos, pais querendo casar as filhas, ou seja, o tema é sempre o casamento. E a forma como ela escreve senhor, senhora, e me incomoda. Eu temo em ler Jane Austen para ver se eu encontro algum livro que eu vá gostar, mas todos que eu já comecei a ler ou que eu concluí é sempre a mesma coisa, ou seja, o mesmo tema: casamento, 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 mulheres em busca de casamento, mulheres sendo felizes ou infelizes nos casamentos. Entendo que era a realidade que ela vivia, da sociedade em que ela estava, mas
acho também que o escritor tem que ser suficientemente criativo para propor outros temas ao leitor. Não estou dizendo que ela escreva mal, porque é isso. Jane Austen escreve bem, eu não li no original, mas as traduções eu entendo e percebo que é uma boa escrita, é bem urdida, mas o tema é sempre o mesmo e para mim é enjoativo. Mas mesmo assim, para aqueles que gostam de uma boa leitura de um romance, eu sugiro os livros dela. E esse aqui, avisando mais uma vez, são novelas inacabadas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever e nós nos encontramos para um próximo comentário. Até lá.